O tema da palavra de hoje, na terceira aula da Escola de Solteiros, é Deus une propósitos. Essa palavra tem assim queimado no meu coração. Por que ela tem queimado no meu coração? Porque eu tenho visto pessoas cometerem um erro gravíssimo, iniciando relacionamentos com pessoas que têm propósitos diferentes. Eu e o Lucas, nós ministramos há poucos dias na Nova Vida de Niterói. A Nova Vida de Niterói é do João Marcos Paiva, um jovem assim cheio do Espírito de Deus. Ele lidera o ministério Apaixonados por Ti lá. E aí, nós tivemos o privilégio de compartilhar esses 2 dias que nós ficamos lá, um dia, com 15 jovens que vieram da Argentina. Então foi um congresso internacional. Olha só, eu participei de um congresso internacional, com 15 jovens argentinos. Tinha vezes que eles chegavam para conversar comigo, eu até falava, meu Deus, eu não entendo nada. Se você falar devagar, eu consigo te entender. Mas quando eles chegavam para mim, eu falei, Jesus, está igual o Galvão Bueno narrando o jogo, né? Não tem jeito de entender. Mas o que eu vi rolando lá? Nós fomos almoçar todos juntos, os 15 jovens, mais um grupo de jovens da igreja, da liderança. Nós fomos para um restaurante almoçar, e aí eu comecei a perceber que os argentinos estavam meio que paquerando as brasileiras, e os brasileiros meio que paquerando os argentinos e tal. E eu falei assim, esses caras são muito vacilão, essas meninas também são muito vacilona. Porque agora rola essa empolgação, poxa, uma pessoa diferente aqui do meu lado, internacional e tal. Mas imagina a distância que vai separar esses dois, gente. Imagina se rola um relacionamento entre eles. Olha a distância que vai separar. É muito longe, é outro país, não é outra cidade, não é outra rua, é outro país. Então, já tem um problema, que é essa distância. Mas aí a galera vacila demais. Eu, particularmente, eu não conseguiria namorar à distância. Não conseguiria. Porque eu gosto de estar perto. Eu gosto de ter contato, eu gosto de olhar a pessoa, eu gosto de compartilhar o meu dia. E compartilhar o meu dia olhando nos olhos. Mas não, querendo namorar uma argentina. Beleza, cara. Primeiro mês de namoro, só saudade. A única coisa que tem os dois é saudade. Ela lá e ele cá. Então você percebe que a galera vacila muito nisso. E aí, beleza. Deu certo. Os dois passaram 4 anos longe e tal, mas trocando mensagem pelo Facebook, pelo celular, ligando e tal, abrindo webcam para conversar um com o outro. Aí 4 anos depois eles se unem. Primeira Copa do Brasil, divórcio. Primeira Copa vai ser divórcio. Brasil e Argentina, os dois já vão se divorciar de cara. Olha o problema que eles têm. A não ser que ele seja igual o pastor Marcelo e a Fabiana, né? Que a Fabiana é argentina e ele é brasileiro e nenhum dos dois gosta de futebol. Então, legal. Mas e se os dois gostarem de futebol? Imagina um cruzeirense e uma atleticana junto dentro de casa. Imagina um atleticano e um flamenguista dentro de casa hoje, por exemplo. Né? Então, assim, se você é flamenguista, saudações alvinegras para você, tá? Mas é um problema, gente. Gente, já vi gente brigar por coisa tão pequena, você nunca viu isso, não? Já vi gente brigar por coisa pequena. Para você ter uma ideia, olha só. A maioria das pessoas que tratam de relacionamento, sabe o que elas falam? Que muitos casamentos acabam por coisas pequenas. Sabe o que eu já li? Na maioria dos livros sobre casamento que eu já li, eu já ouvi uma pessoa me contou um testemunho sobre isso, que ela e o marido se divorciaram por causa de coisas pequenas como o marido pegava a pasta de dente, o creme dental e apertava ele no meio. Aí ficava uma bisnaga para cá e uma bisnaga para lá. A mulher não. Ela pegava a pasta de dente e ela ia pegando por baixo ali assim, ali, até acabar toda ela, até secar. Se perigoso, depois ainda cortava e passava a escova lá dentro assim. Mas, e ela ia dobrando a pasta de dente e ficava só aquele tubinho assim. E pior, depois que o marido apertava a pasta de dente no meio, ele não tampava. Aí caía dentro do ralinho, a tampinha da pasta, e ela ficava igual uma retardada tentando pegar aquele dentro do ralinho da pia, assim, e não conseguia. E ela ficava falando com ele um monte de vezes, para com isso, cara, faz direito, pelo menos tampa a pasta, se você não vai fazer do jeito que eu estou fazendo, mas pelo menos tampa ela. Coisas pequenas. Uma coisa que eu ouvi muitas vezes, ninguém tropeça numa pedra Itaúna. Ninguém tropeça numa montanha. Nós tropeçamos em coisas pequenas. Ou seja, o nosso vacilo começa nas coisas pequenas. E as coisas pequenas, elas acabam, assim, surtindo um efeito muito maior do que nós pensamos. Acabam fazendo um efeito muito mais arrasador do que aquilo que nós pensamos. Mas amém. Abre sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 2. Queria pedir o mano Lucas 14 que pega uma água para mim, por favor.
Lucas 2,18. Gênesis 2,18. Gênesis capítulo 2, verso 18. Não sei se você sabe, mas eu tenho uma preferência pela nova tradução na linguagem de hoje. Então eu uso ela, nova tradução na linguagem de hoje. Essa Bíblia aqui, que tem uma cruz na capa dela assim, que, ó, não vai dar para você ver daí não, mas a logo dela é um monte de cruz dentro da outra assim, essa pequenininha. Depois você procura que você vê. Depois você procura que você vê. Nova tradução na linguagem de hoje, a sigla é NTLH. Por que eu gosto dessa Bíblia? Porque é de mais fácil entendimento. Também tem a NVI e tudo, mas eu gosto mais dessa, porque ela me faz entender mais aquilo que eu estou lendo. Por exemplo, nós vamos ler hoje o texto em duas linguagens. Ó. Eu vou ler na minha linguagem. Na nova tradução na linguagem de hoje diz assim, ó. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Olha que linguagem fácil de você entender. Agora, olha a outra tradução, diz assim, a mesma coisa, mas de outra forma. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. É bonito também, mas tem umas coisas de concupiscência, umas linguagens assim que é meio que você fala, isso é um palavrão na Bíblia, mas beleza. Aqui nesse texto, muito obrigado, Lucas. Aqui nesse texto, tem uma coisa muito bacana. Está declarado o motivo pelo qual Deus une duas pessoas. Está muito claro aqui. Está claro demais. Deus viu que Adão estava sozinho, e não foi porque Adão estava sozinho que Deus fez Eva só, não. Foi para que ele tivesse alguém que o ajudasse, que o correspondesse, que cumprisse um propósito ao lado dele, que fosse como se fosse a outra metade dele. Ou seja, uma auxiliadora. Por isso a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao marido. Submissão não quer dizer que a pessoa ela é uma escrava. Não quer dizer que a pessoa ela tem que aguentar tudo. Submissão quer dizer que a pessoa se submete à missão. Isso quer dizer que as duas pessoas têm o propósito de cumprir a mesma missão. Por isso, muitas vezes o apóstolo Paulo fala assim, as mulheres sejam submissas aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Então você, mulher, entenda que isso não é desmérito, não. Ser submissa não é questão de desmérito, não. Ser submissa quer dizer que você está do lado de alguém para ajudar ele no cumprimento do propósito da vida dele. Tá? Então aqui nesse texto está muito claro. E aí eu vou falar algumas coisas sobre propósito e tal, para poder chegar lá na frente e te explicar por que é importante você descobrir o propósito da sua vida antes de se relacionar, antes de ter um parceiro, antes de começar a namorar. Já falei semana passada que quem tem pressa tropeça. Então não tenha pressa, porque senão você vai tropeçar. E aí tropeçar na vida sentimental, meu irmão. Nem dor de dente é pior. Já vi uma dor ruim, é dor de dente. Eu tinha um dente aqui que só Jesus, mas a dor de coração partido, a dor de relacionamento, meu Deus, nada dói mais. Primeira coisa que você precisa saber, você foi criado para um propósito específico. Todos nós fomos criados para um propósito específico. Você não está vegetando na terra, não. Você não está aqui, tipo, porque Deus falou assim, está faltando alguma coisa na terra, vou mandar para lá e exploda. Não. Você tem um propósito. Há um motivo específico pelo qual você nasceu. E aí, olha, você não nasceu por acaso. Existe um propósito para a sua existência. Antes mesmo que você nascesse, Deus já havia preparado um propósito para você. O pastor Levi deixou isso de forma muito clara no culto de domingo de manhã, quando ele foi falar sobre Samuel. E aí ele usou o exemplo de Thomas Edison e a lâmpada. Ele disse assim, primeiro Thomas Edison decidiu que iria fazer a lâmpada e definiu o propósito dela. Qual que é o propósito da luz? Clarear. Gerar, né, visibilidade onde está escuro. Então primeiro ele falou assim, eu preciso de algo que traga luz, que traga claridade para o ambiente. E aí ele criou a lâmpada. Primeiro ele definiu o propósito dela. A pessoa que fez essa cadeira aqui, primeiro ela definiu que alguém iria precisar de alguma coisa para sentar. E porque alguém precisaria de alguma coisa para sentar, ele criou essa cadeira e hoje eu estou sentado nela. Então você que está aqui, você foi criado para um propósito. Você não está aqui aleatoriamente, perdido, um náufrago na existência. Deus te fez para alguma coisa. Mas o problema é o seguinte, nem todo mundo conhece o propósito da vida dele.
Olha só como você vai ver que Deus te fez para um propósito. O Salmo 139, olha aí. Salmo 139, verso 16. Salmo 139. No final do culto, vou estar me reunindo aqui com alguns líderes para a gente definir a festa caipira desse ano, que vai bombar, vai ser bom pra caramba. Se fosse você, eu não ficava de fora. Tá? Vai ser no último final de semana de julho, a festa caipira, vai ser legal demais. Salmo 139, verso 16, quem achou, diga eu achei. O texto diz assim, olha: tu me vistes antes de eu ter nascido. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Antes de você nascer, o Senhor já tinha te visto. Tá bom? Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Essas palavras, elas são muito bonitas, eu sei. Mas sabe o que eu interpreto quando eu leio esse texto? Eu acredito que Deus te fez com um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Mas Ele te deu a liberdade de escolher viver esse plano ou não. Quando o apóstolo Paulo diz assim, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, ele está dizendo assim, eu escolhi viver o plano A, foi o plano de Deus. Ele está dizendo, eu vivi até agora o plano B, que era o plano que eu tinha para a minha vida. Mas agora eu decido viver o plano A, que é o plano de Deus. Quando eu leio esse texto, eu imagino 2 roteiros para a nossa existência. Um já todo escrito por Deus, ele é o roteirista, está escrito o título desse roteiro, minha história escrita pelo dedo de Deus. É o primeiro roteiro que eu vejo. O segundo roteiro que eu vejo chama livre-arbítrio. Liberdade para escrever a minha história. Liberdade para fazer o que eu quiser da minha vida. E aí eu escolho qual desses roteiros eu vou pegar para a minha vida. Eu posso viver o plano de Deus, ou eu posso viver o meu plano. Uma coisa que eu vou falar, mas eu vou falar, mesmo que gere polêmica, eu vou falar. Mesmo que depois você me procure e fale comigo que não concorda comigo, não tem problema não. Eu acredito que todas as pessoas nasceram com um propósito. Mesmo aquelas pessoas que pensam assim, mas os meus pais não me desejaram. Eu sou fruto de uma camisinha furada. Eu sou fruto de um anticoncepcional que não deu certo. E eu vou adiante. Eu sou fruto de um estupro. O estupro não é vontade de Deus. O estupro é um pecado. Mas o bem que dele sai, que não justifica ele, é uma vida. E toda vida tem um propósito. Toda vida tem um propósito. Eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas falarem assim, eu sou contra o aborto, só que em caso de estupro, eu sou a favor. Eu fico muito chateado, sabe por quê? Porque eu li uma matéria de uma menina que chama Rebecca Christer, ela é americana, e ela diz assim, eu sou fruto de um estupro e eu tenho um propósito. Ela fala assim, todas as pessoas que estavam ao lado da minha mãe queriam que eu morresse. Todas falavam com a minha mãe que deviam me abortar. Porque eu era fruto de um estupro. Mas o meu pai, que me colocou no mundo, por meio de um estupro, ele não é o meu criador. O meu criador foi Deus. Eu nasci no coração de Deus. Mesmo que tenha sido de uma forma muito ruim, muito brutal, eu nasci com um propósito. E hoje essa mulher, ela tem uma mobilização nos Estados Unidos e viaja o mundo inteiro, uma mobilização chamada Pró-Vida, que é conscientizando as pessoas de que o aborto é ruim, de que mesmo que tenha acontecido uma tragédia como essa, uma criança nasceu com um propósito e ela merece viver. Então eu creio muito nisso, que todos nós temos um propósito. E olha só essa moça, se a mãe dela tivesse abortado ela, estaria abortando uma voz nessa geração que está lutando contra o aborto. Essa menina tem desempenhado um papel no mundo, gente, tremendo, tremendo. E ela era uma candidata a estar abortada hoje, a ser um plano abortado. Isso é muito forte. É forte ou não é? É muito forte. O problema dessa questão do propósito todo é que a maioria das pessoas não sabe o propósito pelo qual elas foram criadas. A maioria. Só para você ter uma ideia, pergunte para você mesmo aí, eu vou fazer umas perguntinhas aqui, ó. Você já descobriu o motivo específico pelo qual você nasceu? Não responda para mim. Você já descobriu o motivo específico pelo qual você nasceu? Eu nasci, beleza, isso aí nós já sabemos. Mas para quê? Para que você nasceu?
A segunda pergunta que você precisa responder é: eu entendi em qual parte eu me encaixo no plano de Deus para a terra? Eu já entendi onde que eu vou me encaixar no plano de Deus para a terra? Você já conseguiu descobrir isso? Outra pergunta para você aqui, ó. Cadê? Tá, eu não sei o motivo pelo qual eu nasci, não sei o propósito no plano de Deus, mas o que você está fazendo aqui? Tipo assim, a sua vida, você está fazendo com ela o que você gostaria de fazer? E você pensa assim, eu poderia estar fazendo uma coisa muito melhor, muito mais relevante, muito mais bacana. Perguntas que você deve fazer para você mesmo. Deixa eu ver se tem outra. A outra, já estou cumprindo o propósito de Deus para a minha vida? Se você disse assim, não para cada uma dessas perguntas, eu vou dizer, esse é o motivo da sua baixa autoestima. Talvez seja por isso que você vive, tipo, aquela parada de altos e baixos na sua vida. Ao mesmo tempo que você está lá em cima, glória a Deus, aleluia, você está... No mesmo momento você está cheio de, eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou me formar, e daqui a pouco você está, passou. Talvez seja esse o motivo que depois de um retiro, você fica assim, vou mudar o mundo, Caratinga é pequeno para mim, Minas Gerais é pequeno para mim, depois de um mês depois do retiro, você fala, vou na igreja não, jogo do Atlético, do Flamengo hoje, vou ficar em casa, vou assistir Zorra Total, é melhor. Assistir, não, Pânico passava antigamente, era no sábado, agora nem sei que dia que passa que eu entrei mais. Agora eu sou crente, eu não assisto essas coisas, tá ligado? Então, é por isso, talvez, o motivo pelo qual você vive desanimado. Você vive, vem aquela energia em você, e você está pronto para mudar o mundo, para ganhar a sua família, mas daqui a pouco você... Faz um videozinho bacana aí, velho, na hora que eu estiver falando. Pode crer? Aí daqui a pouco você está... sem pilha, sem energia. Então você precisa descobrir o propósito pelo qual você nasceu. Aí eu vou te dar uma dica. Aqui, olha. O propósito para o qual você foi criado é a sua missão. E olha o que o Dr. Mike Murdock, pastor, doutor, sei lá que mais que esse homem é, ele fala que ele é mestre em sabedoria e tal. O cara é fera. Rico, diz que ele é muito rico, cara, também. Ele diz assim, olha, somos resolvedores de problemas. Você precisa entender. Nós somos resolvedores de problemas, eu e você. E aí ele diz assim, o propósito de sua vida é algo que te causa insatisfação no mundo, que está sendo feito de qualquer jeito, e você sabe que poderia fazer melhor. Gravou? Gravou? Nós somos resolvedores de problemas. O propósito da nossa vida, o propósito da sua vida, é aquilo que te causa insatisfação no mundo. E que você sente que poderia fazer aquilo de forma melhor. Esse é o propósito da sua vida. Tem uma parada que você vê alguém fazendo que você fala assim, esse cara está fazendo só por causa do dinheiro? Esse cara eu sou muito melhor que ele. Que você faria por amor. Não me paga não, eu vou fazer porque eu quero fazer isso aí. Eu gosto de fazer isso aí. Esse é o propósito da sua vida. Aquilo que te dá satisfação, aquilo que te atrai, aquilo que te impulsiona, aquilo que te move. Isso é o propósito da sua vida. Está entendendo? Amém? Está claro isso? Vocês estão entendendo até aqui? Quem está entendendo? Só para eu saber, não balança a cabeça não. Valeu. Então isso é o propósito da nossa vida. Outra coisa que você precisa saber, o propósito da sua vida dá sentido a ela. O pastor Lucim Barreto, ele fala uma parada muito doida. Eu ouvi ele falar isso há uns 7, 8 anos atrás, num culto que eu estava na Igreja Batista Getsemane, em BH. Para mim foi a melhor fase do Lucim. Vocês acham que vocês conhecem o Lucim? A melhor fase do Lucim foi na Getsemane. O cara era power. E aí ele conta uma história dele que ele já contou um monte de vezes, você já ouviu. Diz ele que ele foi pregar num lugar, e aí de repente ele chegou lá e tal, e uma mulher foi levar ele para a casa dela, para ele se hospedar, e era uma casa muito chique, e quando ele chegou, ela mandou ele sentar, e ele foi sentar numa cadeira. E ela falou, não, senta nessa cadeira. Aí ele, uma cadeira que eu não posso sentar? Por que eu não posso sentar nela? Você também tem aqui um prato que a gente não pode comer comida nele. Ele fala mais ou menos isso, né? Aí ela fala assim, eu vou te explicar o motivo, o propósito, o sentido dessa cadeira. Aí ela conta para ele, olha, eu sempre fui uma jovem que busquei muito a Deus, eu orava, jejuava, tinha um compromisso, uma intimidade muito profunda com Deus. Mas aí eu me casei, tive filhos,
e parei de ter aquele relacionamento de intimidade com Deus. E um dia Deus me cobrou, me disse que eu não estava tendo esse tempo com Ele. Sabe o que eu fiz? Eu mandei o meu marido procurar alguém que fizesse móveis e mandei ele fazer essa cadeira especial. Porque todos os dias agora eu separo um tempo para eu me ajoelhar diante dessa cadeira e eu chamo o Senhor Jesus para sentar nela e eu me derramo diante dele. Ou seja, o pastor Lucinho, por desconhecer o propósito daquela cadeira, o sentido daquela cadeira, e usar ela de forma equivocada. Se você saber o propósito da sua vida, dá sentido a ela. Quando ele soube que aquela cadeira era para um fim, ou seja, o sentido, ele falou, poxa, eu não poderia sentar nessa cadeira, porque alguém muito mais importante que eu senta nela. Então, descobrir o propósito dá sentido para a vida. E aí eu separei aqui, deixa eu ver quantas coisas. 6 coisas que você precisa saber sobre o propósito. Essa é a primeira. Descobrir o propósito dá sentido à vida. Quando você sabe o propósito, sua vida passa a ter sentido. Você sabe, agora eu sei o que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, essa água, o sentido dessa água agora é matar minha sede. Depois você pode usar ela para tomar banho, para fazer o que quiser, mas agora o sentido dela é matar minha sede. É o propósito específico para o qual ela está aqui agora, tá? Segunda coisa que você precisa saber, o propósito é o combustível da vida. Quando você tem um propósito, você tem motivação. Você tem uma decisão com base em algo. Por exemplo, eu tenho agora a decisão de ser um corredor. Mas eu quero correr por causa da vitória. Eu quero correr porque eu quero ser vitorioso. Então, por isso que o cara parte numa pista correndo, porque ele tem um propósito, a vitória. Não a vitória aqui da igreja, mas a vitória, tá ligado? Foi muito legal essa. Vocês não riram porque vocês são muito sem graça. Essa foi muito legal. O cara tem um propósito, que é alcançar. A Larissa está morrendo de rir lá atrás. Lá. Valeu, Larissa. Muito obrigado. Deixa eu abençoar. O cara tem um propósito. Então, por isso ele é motivado, é o combustível da vida. Olha, o propósito é o combustível do existir. Quem vive sem propósito acaba nos acostamentos da existência, insatisfeito, vazio e colocando a sua expectativa na ação de outras pessoas. Acaba no acostamento da vida. O propósito é o combustível. Quem não tem, vive parado. Vive na reserva e acaba parando sempre, sempre parando, sempre parando. E quem não tem, vive com expectativa na ação dos outros para ele. É gente que, tipo assim, você tem que chegar perto dela toda hora e motivar ela, falar, vamos, mesmo assim, demora a pegar, demora a entrar para funcionar, demora a pegar no tranco. Eles esperam que os outros o recarreguem e os reabasteçam, mesmo que seja apenas na reserva, momentaneamente, até a próxima curva, o próximo acostamento e até a próxima parada. É gente que você tem que ficar no pé da pessoa toda hora, motivando ela, porque ela não tem motivação, e você tem que ser a motivação dela. Conhece alguém assim? Não precisa de responder não. Mas se você conhece, tem gente assim. Você tem que ficar motivando. Terceira coisa, o propósito nos traz satisfação. Satisfação. Eu descobri o propósito da minha vida. 3 coisas, depois de um dia eu vou falar para você, mas existem 3 coisas que quando você faz elas, você descobre o propósito da sua vida. Talvez no final eu falo. No final vocês me lembram que talvez eu falo. Vou pensar no seu caso. O propósito nos traz satisfação. Enquanto você não conhecer e não cumprir o seu propósito, você não será feliz, realizado e muito menos satisfeito. Enquanto você não descobrir e não começar a cumprir o seu propósito, você não vai ser feliz, não vai ser realizado e não vai ser satisfeito. Não existe coisa pior do que você fazer o que você não nasceu para fazer. Não existe coisa pior do que você saber o que nasceu para fazer e não fazer. É muito ruim isso, cara. Porque se você nasceu para fazer algo e não está fazendo, significa que a sua vida está passando e você vai para o túmulo sem fazer. O Dr. Miles Monroe, ele antes de morrer, falou várias vezes isso, talvez você já tenha ouvido. Eu não temo a morte, eu temo viver uma vida sem propósito. E aí ele fala, o cemitério é o lugar mais rico do mundo. Isso é meio contraditório, né? O cemitério ser o lugar mais rico do mundo, onde tem gente morta, carne putrefada,
só isso lá é o lugar mais rico? É. Por quê? Porque lá tem sonhadores. Pessoas que sonharam com coisas que nunca existiram. Homens e mulheres que tinham grandes planos, mas só ficaram planejando. Livros que não foram escritos. CDs que não foram gravados. Revistas que não saíram do papel. Ideias que poderiam mudar o mundo. Mas agora estão enterradas num canto qualquer de cemitério. Por quê? Porque a pessoa vivia uma vida sem propósito. Ela tinha um plano, tinha um objetivo, mas ela não pôs aquilo para fora. Olha, eu estou para dizer que algumas pessoas morreram e o mundo é muito mais ruim porque elas não colocaram em prática aquilo que estava dentro delas. Um potencial que estava dentro delas. Tem pessoas que morreram que tinham a cura para algumas doenças, mas não colocaram em prática. Tinha pessoas que morreram que tinha um lema que poderia mudar uma geração inteira, mas não colocaram em prática. Tem pessoas que morreram que poderiam mudar o seu país, o seu estado, se candidatando à política, mas não se candidataram. Por isso o mundo é muito mais ruim, porque elas não colocaram em prática aquilo que elas nasceram para fazer. E eu conheci pessoas que eram excelentes profissionais, mas eram insatisfeitos. Porque eles só eram bons profissionais, eles não estavam fazendo o que nasceram para fazer. Foi o caso de um médico que eu conheci, que queria muito, muito, muito ser jogador de futebol. Mas não foi, porque os pais queriam que ele fosse médico. Porque toda a família era médica. E por causa disso, por causa de uma tradição, ele deixou de ser jogador de futebol. E ele falou comigo, cara, eu jogava futebol demais, velho. Deve ser igual esses caras daqui da igreja que falam que joga muito, mas não joga nada. Mas dizer que jogava. Jogava futebol demais, cara. E aí meus pais me fizeram fazer faculdade de medicina, eu tive que fazer para não desagradar os meus pais. Aí o cara é um excelente profissional. Consegue fazer cirurgias que ninguém conseguiria. Consegue ir lá e sei lá, salvar alguém. Mas a existência dele está sem alegria, sem satisfação. Porque quem não conhece o propósito não tem satisfação. Quarta coisa, quem não conhece o propósito pelo qual nasceu está à deriva na vida. Está à deriva. É igual um náufrago. A pessoa que está à deriva na vida, que não conhece o propósito, aceita qualquer coisa que vem. Imagina que você está no meio do mar agora no navio. Nós estamos aqui, todos nós, no meio do mar, isso aqui é um navio. De repente, nós batemos no iceberg e aí... Puf, morreu todo mundo. Só sobrou você e mais uma pessoa num pedacinho de madeira. E aí a outra pessoa está dentro da água. E se ela não soltar, você vai morrer os dois. E aí você fala assim, Jack. E aí deixa ele embora. Morra. Sobrevive só você e você. Ei, olha para cá, vocês dois aí atrás, estão conversando, pode conversar. Aí sobrevive só vocês e vocês estão... Sobrevive só você agora, e você está naquele pedaço de madeira no meio do mar. Você está à deriva. Está à deriva. Não tem nada para você fazer, só deixar a vida levar. E a vida vai levando, a vida vai levando. Tem gente que está desse jeito, a deriva na vida. E a vida vai levando, vai levando. Ela aceita o que vier. Se ela vê uma ilha na frente cheia de canibal, para ela tá bom, não tem problema não, porque estou no meio da água aqui, tomando água salgada, tem uns canibal, quem sabe eu sobrevivo ali. É gente que poderia andar mais um pouco para frente e chegar numa ilha em que ela encontraria uma civilização legal, mas não, ela, porque não tem propósito, o combustível da vida dela só leva ela até aquele lugar, e ela só vai ficar ali, e vai ser comida pelos canibal, do mesmo jeito. Cara, eu tô meio assim, fantástico mundo de Bob, né? Eu quis assistir muito desenho hoje. Mas, olha, quem não sabe o motivo pelo qual nasceu, aliás, quem sabe o motivo pelo qual nasceu, está sempre um passo à frente dos outros. Sempre um passo à frente. Eu conheci um rapaz, uma vez num congresso, ele veio, depois de uma palavra minha no congresso, ele veio falar comigo assim, Júnior, eu quero muito ser um administrador de empresas. Olha o sonho do cara. Dizer que o propósito dele era ser administrador de empresas. Ele me procurou, eu falei com ele assim, mas e aí, o que você tem feito para isso? Ele me falou, olha, quem tem propósito está sempre um passo à frente dos outros. Ele me disse assim, primeira coisa que eu tenho feito, eu tenho administrado algumas coisas pequenas. Administrado as coisas da minha casa, administrado as compras da minha mãe, ajudando ela a administrar.
Eu tenho estudado muito para isso e tal, tenho visto vídeos de outros caras falando, e ele falou uma coisa para mim que foi crucial. Ele falou comigo: eu tenho feito a coisa mais importante que eu posso fazer agora. Eu tenho administrado o meu próprio tempo. Falei, poxa, esse cara descobriu o propósito da vida dele. O cara estuda para isso, o cara está correndo atrás disso, e ele tem administrado o tempo dele, ou seja, este realmente é o propósito da vida dele. Vamos lá. Terminando aqui. Quem não sabe o propósito pelo qual nasceu, não conhece seu próprio valor. Quem não sabe o propósito pelo qual nasceu, não conhece ou não reconhece o seu próprio valor. Porque, você tem um potencial tão grande dentro de você, tão grande, mas você, poxa, não sei o meu valor, não sei o que eu faço. Assim como o pastor Lucinho, eu escrevi aqui, olha, assim como o pastor Lucinho ia usar aquela cadeira de forma equivocada, muitos de nós usam as coisas de forma errada, e o que é pior, muitos, por não saberem o propósito de suas vidas, se submetem a coisas terríveis e são usados por outros. O Lucinho ia usar a cadeira de forma errada. O grupinho atrás, vocês param de conversar aí. Ó. Ele ia usar a cadeira de forma errada, porque ele não conhecia o propósito daquela cadeira. E muitos, por não conhecerem o propósito das suas vidas, eles acabam sendo usados e se submetem a coisas terríveis, porque eles não conhecem o motivo pelo qual nasceram. Eles não sabem o propósito da sua vida. Agora mesmo, enquanto nós estamos aqui, você está ouvindo essa mensagem, tem uma moça indo para a cama com um rapaz, porque ele disse assim: se você não for para a cama comigo, eu termino com você. Tem um rapaz tomando uma cachaça, acendendo um cigarro e fumando uma maconha para impressionar a moça que ele gosta. O cara não sabe o motivo pelo que nasceu, então ele tem que se fantasiar, mendigar o amor do outro, mendigar a atenção, tentar impressionar. Porque não conhece o propósito pelo qual nasceu. Porque não sabe o motivo pelo qual existe. Então ele tem que de alguma forma atrair atenção. Então ele tem que de alguma forma se desvalorizar, mutilar a si mesmo. Eu falo que isso, quando você tem que fazer uma coisa pelo outro, para o outro gostar de você. Sabe quando você tem que mostrar uma aparência para o outro gostar de você porque você não basta? Você se mutila, cara. Você se mutila, você corta aquilo que você tem para impressionar o outro. Isso é muito forte, cara. Eu tenho visto jovens que, rapazes, para poder conquistar uma menina. Uma vez eu fui ler uma revista, porque eu procuro informação para colocar nos meus livros, e um rapaz fez uma pergunta para aquela demônia, daquela coisa possessa daquela revista da Capricho. E também o cara é bem homem mesmo, escrevendo para Capricho, né? Mas tá bom. O cara fez uma pergunta para a psicóloga, fez uma pergunta na Capricho. O seguinte: estou gostando de uma moça mais velha. O que eu faço para poder atrair a atenção dela? A primeira coisa que a pessoa respondeu para ele foi o seguinte: ande com as pessoas com quem ela anda. Tente se aproximar dos caras com quem ela anda. Observe eles e copie eles. Ou seja, se o cara acender um baseado, faz isso. Se o cara chapar uma cachaça para o peito, faz isso. Porque a forma de você atrair ela é sendo igual a eles. A pessoa que tem que ser igual para atrair o outro, essa pessoa não conhece o valor dela. Eu sou muito mais atraído pelo diferente. Eu sou muito mais atraído por aquele que está fazendo a coisa diferente do que por aquele que é igual a todo mundo. Então quem não conhece seu próprio valor, não conhece seu propósito, não conhece seu próprio valor. Última coisa, antes de entrar rapidinho aqui na parada sobre relacionamento. Já estou falando de relacionamento, mas eu vou falar mais direto. Quem conhece o propósito da sua vida não se distrai com as propostas. Entenda isso. Deus tem um propósito para a sua vida, amém? O diabo tem propostas. Propósito no singular, propostas no plural. O propósito de Deus para a sua vida é único e basta. O diabo é tão, assim, sem criatividade, que ele tem que fazer várias coisas para poder te distrair do propósito. E aí tem muita gente que está presa às propostas e por isso não vive o propósito. Sabe por que muita gente ainda não desfrutou do melhor de Deus? Não se assentou à mesa do banquete? Porque está comendo migalha. Está distraído com migalha. Enquanto nós estivermos distraídos com migalhas, nós não vamos para a mesa do banquete. Entenda isso. Uma coisa que eu separei aqui que eu acho bacana falar é o seguinte, olha, eu vou ler. Quando você descobre quem você é, você conhece o seu valor.
E não há ninguém com quem você possa competir, e muito menos viver implorando sentimentos dessa pessoa. Porque você é original. Os êxitos, dons ou ameaças das outras pessoas em relação a você não te assustam. Porque você sabe que eles nunca poderão ser você. Nunca poderão te substituir. E que você não depende deles para você viver. Porque você conhece a si mesmo e o seu propósito. E aí quando você conhece o seu propósito e a si mesmo, você entende que as únicas duas pessoas que não podem faltar na sua vida é você mesmo e Deus. As únicas duas pessoas que não podem faltar na sua vida é você mesmo e Deus. Você não precisa se submeter a nada para que outras pessoas estejam na sua vida. Você não precisa fazer nada para atrair a atenção dos outros. Porque você mesmo e Deus já basta. Não estou falando para ser contra a amizade, não, eu gosto de ter amigos e tudo, mas estou falando que assim, quando aquela coisa fica doentia e que a pessoa começa a colocar para você algumas coisas, olha, só você é seu amigo se, só vou continuar namorando com você se, você não precisa dessa pessoa. Ou ela te aceita como indivíduo como você é, ou ela pode ir embora, que não vai fazer diferença para a sua vida. Porque as duas pessoas que importam é você e Deus. Então vamos lá. Por que é importante descobrir o propósito da minha vida antes de iniciar um relacionamento? Por que isso é importante? Pergunta a pessoa que está do seu lado, por que é importante? Você viu uma deixa para eu tomar água. Por que é importante? A primeira coisa que eu vou falar por que é importante é para que você não seja separado da pessoa que você ama, quando lá na frente descobrir que o propósito das suas vidas são diferentes. Eu falei isso na semana passada. A primeira coisa pela qual é muito importante é para que você não invista muito numa coisa que já não vai dar certo. Você pensou em investir em algo que não vai dar certo? Muito melhor você saber se vai dar certo para investir do que investir para ver se vai dar certo. O problema é o seguinte, é que as pessoas, elas invertem a ordem das coisas. Elas se entregam para ver se vai dar certo. Em vez de ver se vai dar certo, para se entregar. A regra deveria ser essa. Primeiro eu deveria te conhecer antes de contar os meus segredos. Primeiro eu deveria saber se você é confiável. Já ouviu aquela coisa que diz assim, você não conhece alguém até que você coma um saquinho de sal com ela? Até que você passe por uma tribulação terrível? Você só conhece alguém quando você já enfrentou uma adversidade com ela. Então é preciso que a coisa amadureça. Que vocês passem por algumas dificuldades antes de você se entregar. E aí eu falei semana passada, a galera hoje começa a namorar no mundo, já chega beijando. Às vezes nem se apresentam, né? Já chega e dá um beijão na boca, e aí daquilo ali começa um relacionamento. E aí rola uma entrega muito grande nesse negócio de beijo na boca, de tipo, andando junto e tal, e tal, e tal. E os dois vão se entregando tanto que não se permitem se conhecer. Eles não permitem conhecer um ao outro. Tem muita gente que é analfabeta do parceiro. Não conhece o parceiro. Porque foi se entregando tanto. E aí tem o problema. Depois que elas se casam, quando se casam, acontece uma coisa que eu chamo de a síndrome do dia seguinte, que é o seguinte. O cara casou com a Jean Grey do X-Men. Linda. A Jean é o personagem mais bonito do X-Men, cara. Eu falo, nossa, que a menina é muito bonita. Não é? Não é bonita? A vampira é bonita também, mas a vampira é meia louca demais. Mas ela é bonita, a Jean Grey. Só que o cara acorda no outro dia com a mística do lado. Ele dorme com a Jean e acorda com a mística. Cara, sem noção, velho. Quanto deve ser terrível acordar com um ser azul daquele jeito do lado. Imagina, num dia você dorme com a Jean, no outro dia você olha do lado, opa, alguma coisa deu errada. Você está entendendo que é importante você descobrir? Conhecer a pessoa, conhecer o propósito. Por isso é importante, cara. Então, o grande problema foi o que eu contei semana passada da moça que queria ser missionário, do cara que queria ser administrador de empresa. A menina queria viajar para a África, ficar 6 anos lá. E o cara queria administrar a empresa. Ele não ia esperar ela por 6 anos, cara. O cara estava frequentando as melhores festas de Macaé, bicho. Um monte de menininha dando mole para ele. O cara pode ser fiel por Deus tanto que for. Eu sei que é possível se segurar. Eu sei que é possível. Mas a tentação é muito grande. É muito grande a tentação.
Ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, a tentação é muito grande. Então ele não ia conseguir esperar ela. Mas os dois namoraram 5 anos, com a expectativa de que iria dar certo. Mas lá na frente eles descobriram que o propósito da vida deles dividia a história deles. Era um caminho para a esquerda e outro caminho para a direita. E aí pensa, você investir num relacionamento assim. Sabe aquelas brigas assim? Poxa, briga que você não toleraria e você tolera para que dê certo. O cara fala umas coisas com você que você não gostaria de ouvir ninguém, mas você tolera para dar certo. E aí rola aquele investimento, anos investindo, aí lá na frente vocês descobrem, ele está indo para lá e eu estou vindo para cá. Não deu certo o relacionamento. Então a primeira coisa pela qual é importante é essa, para que lá na frente vocês não descubram que o propósito da vida de vocês separam vocês um do outro. Tá? Então, saca isso. Por exemplo, você que gosta de videogame, joga muito videogame, você não deveria casar com uma mulher que não gosta. Não gosta. Se você é um cara que, tipo assim, eu amo videogame. Igual aquele menino lá atrás, lá de camisa amarela, lá de boné, lá, que nerd lá. Ó, que lá comprou esses dias um Super Nintendo por R$150, 16 jogos. O menino tem 10 consoles em casa, 10 videogames em casa. Rapaz, ei, você tem que encontrar uma moça que gosta de videogame, cara. Porque senão você vai ficar jogando videogame e ela vai ficar lá assim. Aí ela vai falar assim, poxa, não dá para casar com esse cara, porque o cara namora mais o videogame do que eu. A namorada lá na cama, a esposa lá na cama esperando ele para ir namorar e ele lá no videogame. Isso irrita a mulher, cara. Isso vai deixar ela louca. Tá? Segunda coisa importante pela qual é importante você descobrir o seu propósito é para você não correr o risco de se casar com alguém que vai te impedir de fazer o que você nasceu para fazer. Uma coisa é você lá na frente descobrir que o propósito de vocês separam. Outra coisa é você descobrir dentro do casamento que vocês têm propósitos diferentes. Casamento, na Bíblia, é um só. E aí quando os dois dentro do casamento descobrem que tem propósitos de vida diferentes, é uma treta que só Jesus para resolver. Só Deus para resolver isso. Porque o cara descobre lá dentro do casamento que ele quer muito fazer uma coisa e a mulher não quer. A gente vê muito isso em missões. Eu lembro de um casal recém-casado que foi fazer missões juntos, lá no norte de Minas. E o cara super voluntário, um cara super doador, um cara que tipo assim, se ele viu uma situação que ele precisava resolver, ele ia e resolvia. E ele e a casaram, tinha 6 meses que eles tinham casado e foram fazer missões. E a esposa foi com ele, porque vai deixar o marido sozinho, recém-casado? Foram. Chegando lá, a história foi a seguinte: o cara entrou numa casa e encontrou uma mulher com o pé todo machucado, todo arrebentado. Imagina a pessoa com o pé esfolado, cheio de bicho varejeiro, passa assim, o lado do pé da mulher, fedendo. Diz que na hora que eles entraram dentro da casa, assim, ó, na hora que eles entraram dentro da casa, o cheiro já veio. Sabe qual foi a reação da namorada dele? Na hora que ela entrou dentro da casa, que ela sentiu o cheiro, ela... Na frente da mulher. Na frente da mulher, ela... Sabe qual foi a reação dele? Pega para mim lá os equipamentos de primeiros socorros, direitinho, tal. Pega a luva e tal. Tia, vem cá, me dá seu pé aqui. Deixa eu curar esse negócio aqui, me dá. Olha a diferença entre os dois. A nojenta da menina chega e... E o cara ajoelha e começa a limpar o pé da mulher. Imagina, toda vez que ele tiver uma situação dessa, ele vê a mulher fazendo isso. E ele lá ajoelhado, limpando o pé, curando a ferida. Aí, cara, descobrir o propósito da vida dentro do casamento é muito arriscado por causa disso. Porque você está com alguém que não liga. Antigamente era uma parada muito legal, porque vocês estavam empolgados, havia um desejo de se casar e tudo. E agora vocês se casaram, mas descobriram que o propósito da vida dos dois é muito diferente. E é muito triste. A Bíblia diz lá em Amós 3:3 assim: andarão 2 juntos se não estiverem em acordo? Tem como 2 pessoas andarem juntas se não estiverem em acordo? Não tem jeito. É como se fosse um cavalo, 2 cavalos puxando uma pessoa, cada um para um lado. Cada um para um lado, vai partir a pessoa no meio. E essa pessoa do meio chama-se relacionamento. Os cavalos chamam propósito. O cavalo parte para um lado e o outro para o outro. E o relacionamento amarrado. Uma hora ou outra esses cavalos podem partir o relacionamento.
Terceira coisa, já estou terminando. Deixa eu tomar água aqui. Terceira coisa pela qual é muito importante você descobrir é para que você encontre alguém que te ajude a cumprir o seu propósito. Quando você descobre o seu propósito de vida, a coisa mais importante a fazer é encontrar alguém que vai te ajudar a cumprir ele. Encontrar alguém que vai te auxiliar, que vai te impulsionar, que vai te animar. Teve um tempo da minha vida, a maioria daqui sabe, eu fui membro de uma outra igreja durante quase 10 anos. Tive uma decepção muito grande com a liderança e tudo. E eu vim parar aqui. Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Mas eu vim parar aqui. Por propósito de Deus, eu vim parar aqui. Mas essa decepção ela me trouxe assim um peso tão grande, uma tristeza tão grande que eu pensei, vou parar. Vou sentar, ser membro de uma igreja e vou ficar sentado numa igreja pelo resto da minha vida ouvindo a palavra. Vou parar de fazer congressos. Vou parar de viajar ao Brasil. E se eu fizesse isso, eu não teria nenhum livro hoje, pra você ter ideia. Nenhum livro hoje. Porque isso aconteceu há mais ou menos 2 anos atrás. Meu primeiro livro eu escrevi em agosto do ano passado. Quando eu falei, vou parar, a Michele falou assim, você não vai, porque não foi para isso que Deus te chamou, Deus te elegeu, Deus te nomeou, e Ele falou que você vai conseguir, você não vai parar. Você vai continuar. Haja o que houver, nós vamos passar juntos. O que tiver que passar, nós estamos juntos. Agora imagine eu ter casado com alguém que não tem nem propósito na vida dela. A Michele falou, não, nós vamos juntos, estou com você. Ela me animou a cumprir, a continuar cumprindo o meu chamado. Então é importante que você encontre alguém que vai te ajudar, que vai te impulsionar, que vai junto com você te levar para cumprir esse propósito. É a coisa mais importante pela qual você deve descobrir o propósito da sua vida. Então as 3 coisas importantes. Poderia colocar 4. Vou colocar aqui uma que eu já falei. As 4 coisas importantes para que você conheça o seu valor. E quem conhece o seu valor não mendiga o amor e a atenção dos outros, tá? Primeira. Segunda coisa importante, para que o propósito da vida de vocês não separem vocês lá na frente. Terceira coisa importante, para não correr o risco de se casar com alguém que tem propósito diferente e os dois ficarem divididos dentro do casamento. E a quarta coisa mais importante, para que os dois juntos cumpram o mesmo propósito. 2 andando juntos vão muito mais longe. Por isso, quando Jesus enviou os seus discípulos, ele falou assim, vão de 2 em 2. Porque 2 juntos, meu irmão, vai muito mais longe. Você pode ver uma coisa, eu falo isso por experiência. Você coloca 2 pessoas juntas pensando para poder fazer algo. Você tem muito mais êxito quando você coloca 10. Não estou falando de força. Estou falando de coisa de pensar, estratégia. 2 pessoas sentadas juntas, elas criam muito mais do que 10. Porque as 2 conseguem abrir mão de uma coisa, ceder. Agora 10, meu irmão, não, eu quero que seja assim, eu quero que seja assim. Até colocar em prática, já passou 10 anos discutindo. 10 anos discutindo. Por isso esses caras fera aí, ó, Bill Gates, esses caras tudo louco aí, colaram em mais um para poder fazer a parada. Por isso o criador do Facebook colou em mais um para fazer a parada acontecer. Depois eles arrebentaram com o outro parceiro, né? Mas eles colaram com alguém. Eu tenho que te dizer uma coisa triste, não é o meu caso, eu acho que a coisa mais triste seria você se casar com alguém e descobrir depois que casou com a pessoa errada. Que vocês têm propósito de vida diferente. Eu acho isso muito triste, cara. Muito triste.